Bom dia pessoal, graça e paz a todos vocês, que a graça de Deus seja abundante sobre as vossas vidas. E estamos aqui para mais um dia de devocional. Ontem nós não tivemos, né, devocional ontem, mas hoje estamos aqui de volta para continuarmos com o nosso pensamento, para continuarmos com a nossa reflexão sobre algumas mentiras que muitas de nós acreditamos, né, por conta de circunstâncias que vivemos, por conta de coisas que ouvimos, por conta de ensinamentos errados que foram nos ensinados. Então, às vezes, nós acreditamos em algumas coisas que nos mantêm cativos nessa mentira. Às vezes, nós acreditamos em algumas mentiras que nos impede de nos aproximarmos com mais intimidade do nosso Deus, que nos impede de experimentarmos ainda mais a presença, a glória e a bondade do Senhor. E a mentira que nós vamos falar sobre hoje é uma dessas mentiras que nos impede de enxergar Deus como Ele realmente é. É uma dessas mentiras que nos impede de termos profunda intimidade com Deus. Então vamos orar para nós darmos início a essa pequena devocional da manhã. Amém? Soberano Deus, eterno, poderoso, grandioso, Tu és, ó Pai. Deus, Tu és o nosso Pai amado, aquele que cuida de nós, aquele que olha para nós, aquele que está com os ouvidos sempre atentos para ouvir as nossas orações. Pai amado, Pai querido, Pai amoroso, Pai bondoso, nesse momento, Deus amado, eu entrego a Ti esse momento. Que essa palavra, Senhor Deus, que esse estudo, que essa devocional possa alcançar muitos outros corações e que mulheres sejam tocadas, que pessoas sejam tocadas por essa palavra, sendo conduzidas, ó Deus, a uma profunda intimidade com o Senhor, sendo conduzidas a um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Pai, destrói todas as cadeias, todas as prisões, todo o cativeiro que muitas mentiras têm nos mantido, Pai. Desfaz, Deus amado, todas as mentiras que foram lançadas sobre as nossas vidas. Desfaz, Senhor, desconstrói tudo aquilo que foi nos ensinado de forma errada. E nos ensina, Pai, a Tua verdade. A verdade que nos liberta, a verdade que nos aproxima cada vez mais de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. E na mentira, na devocional, no estudo de hoje, existe uma mentira que talvez muitas de nós acreditemos. Talvez essa seja uma mentira que muitas de nós acreditamos. Que é dizer que Deus é igual ao meu Pai. Deus é igual ao meu Pai. Como mulheres que somos, né, a nossa visão de Deus em geral, ela é fortemente influenciada pelos homens que nós conhecemos, né? Por conta de sermos mulheres, então a nossa visão de Deus ela é muito influenciada pelos homens que nós conhecemos, pelos homens que está à nossa volta, né? E em especialmente os nossos pais. Muitas de nós somos influenciadas a olhar para Deus e a pensar em Deus como nós olhamos e nós pensamos para o nosso Pai. E nossa percepção de Deus pode ser moldada positivamente ou negativamente por esse homem. Então, o nosso olhar, a nossa forma de nos comunicarmos com Deus, a nossa forma de nos relacionarmos com Deus pode ser fortemente influenciada pela visão, pelas experiências, pelo relacionamento
que nós tivemos com os homens que nós confiamos na nossa vida e, em especial, o nosso pai. E muitas vezes esse olhar, essa visão, esse relacionamento que nós tivemos com o nosso pai, ele vai, dependendo de como que você se relacionou com seu pai, vai ser mais difícil confiar em um pai celestial e receber o amor dele, né? Muitas mulheres tiveram experiências ruins com os seus pais, né? Tiveram pais muito difíceis. No entanto, muitas mulheres tiveram experiência exatamente oposta, né? Oposta aqui que eu tô querendo dizer é de ter um pai presente, de ter um pai amoroso, de ter um pai fiel, de ter um pai que sempre firmava a sua identidade, de ter um pai que sempre falava que te amava, né? Ele estava sempre ali expressando, né, o amor dele para com você. Então, muitos tiveram uma experiência oposta a isso, de um pai presente, de um pai amoroso, de um pai que estava sempre ali, né, disposto a ouvir, disposto a brincar, né, de um pai que estava sempre dizendo o quanto te amava. E, no entanto, muitas mulheres tiveram uma experiência diferente. Muitas vezes o seu pai pode ter sido um pai distante, ausente, arrogante, cruel, abusivo, incapaz de expressar amor, um pai incapaz de dizer que te amava, que ele te amava, né? Mas às vezes não sabia expressar esse amor, comunicar esse amor de alguma forma. E se o seu caso é esse, né, de que você teve um pai não tão bondoso, não tão amoroso, né? A ideia de Deus ser seu pai pode ser terrível e pode fazê-la estremecer, porque certamente você teve um relacionamento ruim com seu pai. E eu vou contar aqui algumas frases que eu encontrei aqui, alguns textozinhos que eu encontrei aqui nessa devocional que nós estamos fazendo, e talvez você possa até se identificar, né? Eu vou sempre estar contando histórias aqui, tá trazendo alguns exemplos de outras mulheres que têm a mesma visão e que acreditam em algumas mentiras e o que elas falam sobre isso, né? E talvez você pode até se identificar com alguma fala dessas mulheres. E sobre isso, sobre Deus é igual ao meu pai, tem uma mulher que fala assim, ó: tive um padrasto que foi cruel comigo. E é muito difícil aceitar que Deus não é como ele. Ela foi um padrasto. Você pode ter sido seu próprio pai. Seu próprio pai pode ter sido cruel com você, né? Pode ter sido, duro com você, pode ter sido sem amor, sem empatia com você. Então é difícil você aceitar que Deus não seja como ele, né? Que Deus não seja como ele. Ah, será que Deus não é realmente como meu pai? Será que Deus não é abusivo, não é sem amor, sem compaixão, como meu pai foi comigo, né? E tem outro trecho aqui que fala assim: meu pai é cristão e um cara legal, mas nunca recebi muito encorajamento da parte dele. Por exemplo, quando eu ajudava a pintar a casa, eu perguntava: ficou bom? Ficou bom, papai? Esperando sempre ouvir dele: ei, ficou muito bom. Isso aí, filha, parabéns, ficou muito bom. Era o que ela esperava ouvir do seu pai. Mas o contrário, ele apenas dizia: olha, tente não fazer qualquer coisa aí, né? Ela coloca assim, qualquer coisa em um trecho, né, abreviado. Tente não sujar, né? Não, tente não bagunçar muito aí, sabe? Tente não fazer assim. Ele nunca encorajava essa filha. Não, filha, tá bom. Não, filha, ó, você tá aprendendo muito bem, você tá indo muito bem. Parabéns, obrigado por ajudar papai, obrigado por ajudar a mamãe. Não, esse pai sempre dizia assim: ah, tá bom, tente não fazer alguma coisa errada aí, né? E talvez seja por isso que eu imagine Deus me criticando em vez de me amando incondicionalmente e me aceitando.
Então, essa mulher aqui, ela tinha dificuldade de entender o amor incondicional de Deus para com ela. E de entender que em Deus ela era aceita, independente de quem ela era, do que ela fazia. Ela era aceita por Deus. Então, ela não conseguia aceitar e entender isso, por conta do relacionamento que ela tinha com o pai dela. E talvez muitas de nós vivemos isso, né? Talvez muitas de nós vivemos isso. Tivemos pais omissos, pais distantes, pais que não eram presentes. E dessa forma nós achamos que Deus também é distante, que Deus não é presente na minha vida, sabe? Que Deus não se importa comigo, porque às vezes você teve um pai que não se importava com você. Não, Deus não se importa comigo, porque meu pai também não se importava comigo. Então, ó, Deus, ele é igual ao meu pai, então, entende? Então, talvez você passe por essa situação e acredite nessa mentira, porque é uma mentira. Deus, ele não é igual ao seu pai, né? Se você foi ferida por seu pai ou por outro homem em quem confiava, pode achar difícil confiar em Deus. Pode até mesmo ter medo ou ficar zangada com ele. Você deve acreditar que Deus não é um homem, não é como nenhum homem que você já conheceu. Acredite nisso que eu tô falando para você. Deus, ele não é igual a nenhum homem que você já conheceu. Não. Não, de jeito nenhum. Tira isso da tua cabeça. Deus, ele não é igual a nenhum outro homem que você já conheceu na sua vida. O mais sábio e mais bondoso pai terreno é apenas um reflexo pálido, né, de nosso Pai Celestial. É apenas um reflexo. O Pai mais bondoso, o Pai mais maravilhoso que você possa ter escutado alguém falar, ou que você possa ter conhecido, é apenas um reflexo pálido daquilo que Deus é, né? O Deus da Bíblia é infinitamente mais maravilhoso, puro e amoroso do que o Pai mais maravilhoso que existe, né? É por isso que é tão importante não permitirmos que a nossa visão de Deus seja determinada por outros homens, pois mesmo no melhor dos casos, eles são apenas representações imperfeitas de Deus. Representações imperfeitas de Deus. Entende? Em Hebreus 1:3 fala que o resplendor da glória e a representação exata do ser de Deus é quem? Jesus, né? Então, se você quer saber como Deus realmente é, você precisa voltar-se para a palavra de Deus. Você precisa ter intimidade com Jesus. Você precisa conhecer Jesus, né? Porque ele é o que? O resplendor da glória de Deus e a representação exata do ser de Deus. Então, se você quer conhecer Deus como ele é verdadeiramente, na sua plenitude, olhe para Jesus. Volte-se para a palavra de Deus, volte-se para a Bíblia. Conheça Jesus e você conhecerá o Pai. Na Bíblia fala que Jesus, os discípulos conversando ali, mas, Senhor, quem é o Pai? Mostre-nos o Pai. Ele fala que ninguém conhece o Pai senão o Filho. O Filho é o único que conhece o Pai, né? O Filho é a expressão exata do Pai. Então, se nós queremos conhecer Deus, esse nosso Pai amoroso, esse nosso Pai maravilhoso, nós precisamos ir para Jesus, conhecer Jesus, ler sobre Jesus, ter intimidade profunda com Jesus. Aí nós vamos entender que Deus não é igual ao meu Pai, que Deus ele não é igual a nenhum outro homem que eu já conheci na minha vida, né? O Deus da Bíblia, ele é um Pai compassivo, sensível e misericordioso. Isso não significa que ele nos dá tudo o que queremos, né? Vamos também ter um pouco de cuidado com isso, porque nenhum pai sensato daria a seu filho tudo o que eles querem. Não significa que podemos sempre compreender as suas decisões. Entender que Deus não é um pai como o nosso pai, não significa que nós vamos sempre compreender as decisões que ele tem para a nossa vida.
que nós vamos sempre compreender a vontade dele para a nossa vida, né? Ele é muito grande para isso, é muito grande. Deus, ele é muito grande para que venhamos a compreender as decisões dele, né? Também não significa que ele sempre nos proteja da dor. Na verdade, às vezes, ele efetivamente nos inflige dor e sofrimento. Por quê? Porque nos ama, porque se preocupa conosco, porque está comprometido conosco, né? Hebreus 12:10 diz que, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. E a disciplina de Deus para a nossa vida é para que sejamos santos. É por isso que ele nos corrige, é por isso que ele nos disciplina, é por isso que ele permite que dores e sofrimentos cheguem até nós, para que sejamos santificados, porque nós somos pecadores e imperfeitos. Independente de como nos sentimos ou do que pensamos, permanece o fato de que ele é bom, que ama os seus filhos eternamente. Independente de como nos sentimos ou do que pensamos, permanece o fato de que Deus é um bom pai e que ama seus filhos eternamente. Eternamente. Não é eternamente, mas eternamente também. E um texto de Hannah White Smith, alguma coisa assim, nos fala bem sobre isso, né? Tem muito a dizer sobre essas implicações de conhecer e confiar, né, no coração paternal de Deus. E ela diz assim, olha, desconforto e inquietação são impossíveis para almas que descobrem que Deus é seu Pai. Desconforto e inquietação são impossíveis para almas que descobrem que Deus é seu Pai. O que um bom pai terreno não faria, Deus, que é nosso Pai, também não faria. E o que um bom pai deve fazer, Deus, que é nosso Pai, com certeza absoluta irá fazer. Cristo declarou-nos o nome do Pai, a fim de que possamos descobrir que o Pai nos ama como ama o seu Filho. Se acreditássemos nisso, será que poderíamos ter algum dia um pensamento ansioso ou rebelde novamente? Se nós acreditássemos nisso o quê? De que Deus nos ama assim como ele amou Jesus. Assim como ele amou Jesus. Cristo declarou-nos o nome do Pai, a fim de que possamos descobrir que o Pai nos ama como ama seu Filho. Se acreditássemos nisso, será que poderíamos ter algum dia um pensamento ansioso ou rebelde novamente? Não acreditaríamos em qualquer circunstância concebível que o Pai Divino cuidaria de nós da melhor maneira possível e satisfaria todas as nossas necessidades? Então, se nós acreditarmos e confiarmos de que Deus, ele é um Deus bom, um Pai bom, amoroso, nós não teríamos ansiedade, nós não teríamos inquietações, nós não teríamos dificuldades na nossa mente, nos nossos sentimentos. Como a própria palavra que Jesus fala para nós em Mateus, não andeis ansiosos, né? Em Mateus, Jesus fala assim, olha, não andeis ansiosos com coisa alguma, porque o Pai que está nos céus sabe que você precisa de todas as coisas. Então é isso aqui. Se nós olharmos para Deus, Pai, como se ele fosse, olhando para ele com o olhar que nós olhamos para o nosso Pai terreno, nós vamos andar ansiosas e preocupadas. Mas se nós não olharmos para Deus como o Pai perfeito, o Pai amoroso que nós temos, nós não vamos andar ansiosos e nem inquietos e ansiosos com qualquer coisa. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida nessa manhã e que você tire da sua mente essa ideia de que Deus é igual ao seu Pai, que ele não é. Deus não é igual a homem nenhum que você possa ter conhecido. O Pai mais maravilhoso deste mundo, dessa terra, que você talvez possa ter conhecido, é só um reflexo pálido
daquilo que Deus é. Deus, ele é infinitamente maior, melhor, mais amoroso e mais bondoso do que qualquer homem que você já possa ter conhecido. Amém?